Ativo e desativado começando e hoje eu tenho o prazer de receber a minha querida amiga Renata Nois. Olá, Joyce. Obrigada pelo convite, minha querida. É um prazer estar aqui com esse projeto legal que você tá muito. Que eu já sei que é uma bênção, né? Amém. Amém. Gente, a Renata, ela é psicóloga, palestrante, ela é Portage Practitioner, é um nome que eu não sei nem falar direito, mas é um negócio aqui que acontece aqui na Inglaterra. Ela tem dado suporte para muita gente. Ela tem conhecimento gigante na área do autismo. É o que nós vamos falar bastante aqui hoje sobre isso, que vai ajudar muita gente que às vezes está esperando uma palavra amiga. Vai estar aqui hoje a Renata para nos ajudar. Mas, antes de falar sobre esse assunto, eu tenho uma pergunta para Renata, que é a pergunta de praxe. Tá, Rê? Rê, Sim. como foi o seu encontro com Jesus? Fala pra gente. Meu encontro com Jesus foi. Bem, eu nasci, né, no berço católico, Sim. apostólico romano, Uhum. mas eu vim conhecer a Jesus na igreja evangélica aqui, tá? Sim. No Sim. Reino Unido, depois que eu vim pra cá em 2004. Uhum. Mas antes disso eu tive uma experiência muito forte com Jesus no Brasil. Eu Uhum. era bem jovem ainda, nós frequentávamos a igreja, o grupo carismático, né, de quinta-feira, então participava desde meus 12 anos, eu fazia parte já do grupo de jovens. Sim. E meu primeiro encontro foi em um dos encontros que a gente fazia, né, de Uhum. finais de semana, então ia várias cidades naquele encontro regional. Então, né, teve até um dia que havia mais de 300 pessoas, na verdade, nesse encontro. Foi um encontro muito grande. Uhum. E, e realmente eu estava bem assim, bem conectada, sabe? Sim. Sempre tive muita fé, sempre acreditei mesmo que Jesus sempre fez parte da minha vida. Uhum. E eu acredito que nós estamos aqui hoje por causa dele. E nesse encontro, falando resumidamente para vocês, Deus falou muito comigo e essas orações, uma pessoa na frente que estava pregando até disse que uma pessoa ali naquele mês estava recebendo o dom da ciência. Dom Que da você disse ciência. que seria, né, O dom da de visão e revelação. revelação, As né? revelação, na verdade, né? Porque usa um pouquinho diferentes nomes, né, Sim, sim. nas igrejas, né? Uhum. E tava falando e de repente quando eu percebi eu já tava de pé Uau. e eu tava falando que uma pessoa ali que estava com câncer estava recebendo a cura, que Jesus estava curando essa pessoa Uhum. ali. E isso me impactou demais. Sim. Só que me impactou de um lado que eu não levei nenhuma positividade. Sim. Eu conhecia um pouco desses dons indo para a igreja né, de quinta-feira, na carismática. Eu sabia algumas pessoas que tinham esses dons, eu via, Sim. mas eram tudo pessoas mais velhas. Sim. Então eu acreditava muito que aqueles dons eram dados por Deus quando você ficava mais velho. E eu tava ali com o quê? Com 14 anos, mais ou menos, 15 anos, Sim. e já tava ali de pé. Uhum. E eu vi que foi Deus mesmo, porque eu não me lembro fisicamente tá fazendo aquilo, mas eu acho que eu tava tão ungida assim de Deus, que realmente Deus Sim. falou através de mim. Só que me assustou, eu não tinha esse conhecimento de como lidar com esse dom. E não esperava também, porque quando Deus fala com a gente, realmente a gente não tá preparado, né? Sim, não Mas tá. eu acho que não estava... não tinha maturidade também, né? Como até mesmo por Sim. ser jovem. Sim. E eu falei, e passou alguns dias, eu fiquei muito chocada, passou alguns dias, essa pessoa entrou em contato e eu fiquei sabendo que realmente essa pessoa teve a cura, Nossa. foi fazer o exame. Só que o que mais eu me deparei, que me choca até hoje em saber, foi porque a esposa não sabia Sim. que ele estava com câncer, ele não havia falado para a esposa ainda. Então, por eu ter falado aquilo lá na frente e ele ter se levantado, foi tipo assim um anúncio para a própria esposa. Uhum. E foi algo que a gente para e pensa, são as consequências, né, do dom, como você usar. Então eu acho que eu não tive essa maturidade e eu me fechei. Sério, Rê?
Então me fechei nisso e isso me chocou por um tempo, né? Porque eu acabei me silenciando por esse medo e tudo que eu procurava vinha opiniões, vinham diferentes opiniões, né? Então isso foi me deixando um pouco mais confusa, então eu fui me fechando e chegou ao ponto de eu pedir até para Deus, Senhor, mude meu dom. Mude meu dom, porque isso foi um medo. Então eu confesso mesmo isso, eu acho que é necessário a gente falar, que a gente fala muito das pessoas que ficam felizes, né? Sim. Mas... eu amo receber dons. Mas você não teve uma pessoa para instruir você ali naquele momento, quando você recebeu aquele dom, para te ensinar, para caminhar com você? Porque afinal de contas você era uma menina, tinha 12 anos. Então, Joyce, naquela época até tinha e não tinha, porque eu fazia parte desse ministério, né? Eu ficava muito com jovens, viajava muito com jovens e isso, às vezes, talvez foi a minha falha, porque talvez naquela época, talvez eu não esteja vendo com meus próprios olhos, mas hoje, né, o que aconteceu, mas talvez as pessoas até tentaram se aproximar de mim de alguma maneira, né? Naquela época, se não teve alguém, um líder para te instruir, porque você era uma menina, tinha apenas 12 anos, né? Sim, Joyce. Então, eu até assim, vamos dizer, pela minha falta de maturidade, eu não me lembro muito bem se chegaram até tentar conversar comigo depois disso. Porque realmente, como eu disse, eu me fechei. Sabe? Eu me fechei muito. Até quando mesmo eu voltei, assim, né, nas próximas semanas, depois desse encontro, nos encontros da igreja, né, de quinta-feira, eu já vi que eu começava a ficar um pouco tensa quando começava a fazer oração, quando eu via que alguém ia se manifestar, eu ficava com medo de eu me manifestar, levantar e falar alguma coisa. Então, eu acho que em certos pontos foi eu mesma, sabe? Tem coisas que a gente tem que ser honestos pra gente mesmo e a gente saber que a gente errou, né? E eu sei que eu errei nisso por falta mesmo de me abrir. Faz parte um pouco da minha personalidade. Eu amo muito ajudar as pessoas. Isso vem de mim mesmo. Eu tô sempre aberta. Eu gosto muito de me oferecer, de ajudar as pessoas, mas às vezes eu não sei lidar com receber. Entendi. Então, eu tô aprendendo muito hoje também lidar com o não, aprender a falar o não, porque eu nunca conseguia falar o não. Então, pode ser que isso foi uma barreira que causou comigo nessa parte, sabe? E, que nem eu disse, pode ser que eles tentaram se falar comigo, mas eu fui minha própria barreira. Entendi. Sabe? E depois eu não queria mais falar muito sobre o assunto. Entendi. Sabe? A gente aprendia muito, eu dava aula de catequese depois, a gente falava muito. E sempre quando eu falava nos dons, eu sempre achava que eu não era competente para isso. Eu achava que isso era para alguém melhor do que eu. Eu sempre achei desse jeito, eu sempre me referi para uma pessoa, vamos dizer, ordinária, normal, sabe? Porque eu achava que esses dons são para pessoas muito especiais. Eu nunca me vi como uma pessoa especial. Eu nunca me vi ser mais do que ninguém, sabe? Eu nunca me vi inferior do que ninguém, mas eu sempre me vi uma pessoa normal. Então eu achava que isso era só para as pessoas especiais, porque essas pessoas, no entanto, na igreja, que eu via que tinha esses dons, elas eram muito especiais para mim. Sabe? Eu não me via como elas. É estranho, né? Mas é assim que eu me vejo hoje, sabe? Mas me levou até o ponto que chegou agora, né? Isso eu tinha 14, 15 anos. E hoje tenho 42. Quanto tempo, hein? Demorei bastante até para batizar, porque quando eu vim pro Reino Unido em 2004, eu mesma vim como católica, né? E minha prima tinha acabado praticamente de ser convertida aqui. Ela estava aqui, vim por causa dela. Ela foi, assim, uma pessoa que abriu as portas pra mim. Tenho um carinho muito grande por ela. Você a conhece, a Andresa. Andresa, manda um beijo. E é uma irmã, assim, pra mim. A gente sempre teve uma ligação muito, assim, muito forte. E comecei a ir na igreja junto com ela. Era na IELB. E era quando tava começando a IELB, debaixo
parecia um porão, né? Sim, eu não conhecia, eu já cheguei no prédio novo já. Eu comecei lá, só que eu gostei bastante até, sabe? Não ia pra igreja evangélica, né? Mas eu comecei a gostar dessa igreja. E eu via que ela não tinha, como fala, porque o detalhe da igreja evangélica que eu conheci, que eu visitei uma vez, foi com a minha mãe na Assembleia, era aquela igreja muito, eu achava muito radical na doutrina. Sim. Né? Não podia cortar o cabelo, tinha que usar saia, aquela coisa. Eu via que aquilo, eu achava uma coisa que era um pouco forçada. Sim. E eu falava assim, mas o que isso impede a minha fé? Sabe? Eu tinha esse pensamento. Então eu não me identifiquei com a doutrina. Tá? Não um desrespeito a nada, claro. mas é a isso. E quando eu vim pra cá, eles não eram assim, né? Porque todos nós da IELB vem de uma igreja diferente praticamente, né? Então, uma mistura, eles abraçam a gente, eles abraçam realmente a sua fé, eles abraçam realmente com muito amor e carinho a fé que você tem em Deus, né? E te ensina realmente a palavra de Deus como tem que ser dita. Sim. Então, isso foi importante pra mim, né? E eu comecei a frequentar e comecei a ajudar até no café na época também. Mas eu lembro das pregações. E quando, né, o pastor falava, as pessoas falavam muito ungidos ali, eu ficava tensa. Sim. Se eu tava no meio, eu já queria ir pro fundo. Que eu sei que a minha fé, Joyce, em Deus nunca tinha acabado. O que eu tinha era essa resistência pelo dom que Deus tinha me dado. Sim. E eu vou falar pra você que isso passou? Não, mas aí eu decidi ser batizada. Mas essa resistência não seria medo? É medo. Então, você tem uma resistência, mas na verdade você tem um medo. Mas é isso mesmo. Aí todo mundo fala assim, mas você tem que ter fé. Se você tem fé, isso daí vai fluir. Não, a gente tem que ter muito discernimento para usar esses dons. Então, eu acho que eu não tenho esse discernimento. Sabe? Eu tô aprendendo, sabe? Porque demorei até pra mim ser batizada, tá? E eu sei que isso era o que me impedia. Porque eu falava muito, até falava pro pastor na época, eu falava, pastor, eu sou muito pecadora, mas ele até me perguntou, mas o que tá fazendo de errado? E não era. Eu era casada, eu não tava fazendo nada assim de errado. É que eu não queria falar sobre o que era que tava me incomodando. E era isso. E o pastor Renato, ele é um homem muito sábio, né? Ele é um homem de um coração gigante. Ele tem toda a paciência do mundo. Sim, ele deixou no meu tempo. Eu acho que ele tem até muita paciência comigo, ele tem bastante. Tem paciência, sim, comigo. Porque eu sou uma pessoa, Joyce, que eu aprendi a usar muito cedo, sabe? Meus 2 ouvidos, meus 2 olhos. Sim. E depois o meu filho, mais ainda, minhas 2 narinas, que eu falo que eu aprendi a respirar fundo. Sim. Pra depois utilizar minha boca. Então, nessa época foi quando eu comecei a observar muito, pedir muito, me silenciar, pra Deus falar comigo o que eu tava fazendo de errado. E eu sei que era não aceitar o que ele tava querendo que eu fizesse. Que ele tava querendo se manifestar através de mim de alguma forma. Sim. Né? E eu sei que os dons vêm de Deus para ajudar outras pessoas também. E eu não tava fazendo aquilo. Então isso me machucava de certa maneira. E eu ficava assim um pouco preocupada como que eu ia reagir se eu me levantasse, sabe? Sim. Que é que Deus... Porque a gente não sabe. Eu não sabia que eu levantava, né? E eu falava, meu Deus, era realmente isso que o Senhor quer que eu falasse, sabe? Eu fiquei meio assim. Sim. E E veio depois também do batismo, eu comecei... Aí teve, né, tudo que aconteceu com meu filho, depois a gente vai falar, né? E então teve algumas complicações, mas Deus falava de alguma maneira comigo. Eu comecei a liberar um pouquinho, eu falava assim, Senhor, tudo bem. E ele começou a me usar de uma maneira assim. Na igreja, ele falava assim, ore pra pessoa que vai... Qualquer coisa que acontecesse na igreja, por exemplo, ore pro pessoal que está... que vai dar
as notícias, né? Sim, Vai falar os sim, avisos. Sim, Quem vai falar sobre... que vai fazer a abertura. sim. A pessoa e eu via mesmo, que eu orava e eu via que a pessoa estava meio nervosa. Nervosa. Sabe? Ou eu via assim, a pessoa pegou de última hora que fulano faltou. Uhum. E Deus parecia que fazia exatamente isso, porque no final do culto sempre alguma coisa falava pra mim. Alguém falava, né? Eu dei a abertura hoje, mas eu fui até mais um pouco nervosa porque era pra ser fulano não podia, eu falei, nossa, e Deus pediu pra mim orar. Mas eu nunca falei pra ninguém. Eu só orava, porque eu escutava a voz de Deus falando comigo. Pra mim. É intercessão, na verdade, né? E eu sempre fiz isso, né? Ora pro louvor, porque não tá muito bem ali, né? Alguma coisa aconteceu, alguém faltou, o instrumento, não sei o que. Eu sempre fiz isso. É muito engraçado porque Deus falava comigo. Falei, bem, eu tô aceitando algumas coisas aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor quer fazer mais. Só que eu ficava assim, Senhor, não fala hoje não. Não deixa eu levantar hoje não. E até que tive um encontro com Deus, né? Foi esse ano passado. Foi esse ano. Bem depois do meu aniversário eu fui mega resistente. Eu falei sim no último minuto. Eu era pra dar um nome, não era pra dar um nome. E eu ficava, meu Deus. Porque se eu for, eu vou ter que me acertar com o senhor lá, entendeu? O senhor tá querendo que a gente se acerte. Eu, né, me acerte com o senhor, porque o senhor já tá comigo. O acertar dela, gente, são os dons que Deus dá pra ela e tem essa resistência, né? Essa resistência. Então, assim, bem assim, vivo o seu dom, né? Sim. Algo bem real. Fala muito forte, Joyce. Sim. Fala muito forte e é muito real. Parece que até meu coração sai pela boca. Não é exagero, não. Quem tem esses dons deve saber o que tá falando. Porque depois que acontece isso, você não sabe mais ou menos o que você falou. Você falou, sabe? Eu deixo realmente... Deus fala, sabe? Sim. E eu fui no encontro. Mas aí quando eu aceitei, falei, Senhor, eu vou me abrir nesse encontro. E eu cheguei lá no primeiro dia. Não consegui abrir. Falei, gente, eu prometi ao Senhor, mas sabe que você... Com medo. Sim. Eu tava com medo. Sim. Só que aí veio uma palavra realmente, né, que disse que era pra... Que ali todo mundo tava pelo mesmo... como vou dizer, né? Tava todo mundo pela mesma razão ali. Né? Que não precisava ter medo. Sim. Quando falou essa palavra, não precisa ter medo, eu senti um alívio. Parecia que Deus estava falando pra mim. E eu me dei uma descansada nisso. Mas foi no dia seguinte que realmente a gente, nesse dia, à noite, antes da gente dormir a primeira noite, eu orei muito e falei, que o Senhor me liberte disso, Senhor. O Senhor me liberte disso, Senhor. Eu preciso estar livre, preciso abrir esse coração meu, essa barreira, tirar esse medo pro Senhor falar por mim, né? E a gente sabe, Joyce, que muitas pessoas também têm esses dons, muito às vezes até criticado, né? Sim. E eu fiquei com medo disso. Não porque eu tenho medo de crítica, mas eu não quero que critique Jesus. Sim. Eu não quero que as pessoas escutem da minha boca que veio alguma palavra em vão, que veio do meu pensamento. Mas você não deve ter esse medo. Eu sei. Eu entendo você, é um temor muito grande, porque eu lembro que quando Deus começou a me usar também, eu tenho esse dom também. Só que o seu dom é muito mais florescido do que você não tem que fazer... você não tem que fazer o que eu tenho que fazer para ter esse dom que você tem. Você já tem ele desde pequenininha, entendeu? E esse dom foi algo que eu desejei, que eu quis muito. Então, eu sei o que você está falando. Talvez ele já estivesse dentro de mim, mas em você já foi muito, muito mais cedo o que aconteceu. E o que acontece? Antes eu tinha um temor muito grande de falar alguma coisa errada. E muitas vezes Deus fala pra gente falar uma coisa e a gente tenta... Se você não tiver discernimento, você fala até da carne. Você coloca um pouquinho além do que Deus mandou você falar, né? E Deus começou a tirar esse temor de dentro de mim.
E eu sei que você tem esse dom e Deus quer te usar neste lugar. Você acha que Deus te deu esse dom maravilhoso, com essa profissão maravilhosa? Você tem acesso a tantas mães, tantas crianças, e eu tenho certeza que Deus vai mandar você falar com elas. E não tenha medo. Ele faz. Não tenha medo. Fala mesmo. Talvez, eu lembro que o pastor Renato sempre ensinava assim uma coisa. Se você tem medo de dizer Deus, você não precisa falar, eis que Deus falou, nem precisa usar isso. Na maior simplicidade, você fala, eu sinto algo, eu sinto de Deus, eu creio que Deus é. E assim você começa a perder o temor. Eu aprendi isso muito com o pastor Renato. Ele ensinava esses detalhes. E eu acho que foi esse detalhezinho, talvez se você tivesse alguém nessa época para te segurar e te ensinar, hoje você tava aí, ó. Sim. Então, mas igual eu falei, a barreira foi eu mesma. Sabe, Joyce? Foi eu mesma. Até que foi nesse encontro tal que realmente eu me abri e falei, tudo bem. Deixa eu me abrir aqui pro Senhor, né? E realmente ele falou lá, manifestou lá, assim. Sim. Não esperava que ia ser tão rápido. Eu pensei que, como dizem, né? Eu pensei que todo pecador acha que Jesus, como fala, castiga, né? Castiga. Mas nós mesmos, né? A gente Os mesmo nossos pecados foram deixados lá na cruz do Calvário. Então não é assim. Mas eu não esperava realmente que Deus iria me revelar alguma coisa ali. E isso foi feito ali. Mas eu me senti um pouco mais madura. Sim. Mais amadurecida. Sim. Naquele dia que aconteceu aquilo, né? E outros dons que eu tinha voltaram de novo. Porque eu não conseguia mais. Porque quando eu recebi esse dom da ciência, quando eu era bem jovem que aconteceu isso, isso eu nunca vou esquecer que foi num sábado, mas na sexta-feira eu recebi o dom de falar em línguas. E ele... Eu nunca pedi nenhum dom, mas ele eu aceitei de boa, porque ele me deu o dom da língua, mas eu traduzia. Ai, que lindo! Então eu entendia. Então eu não fiquei com medo. Então quando muitas vezes as pessoas falam em língua, muitas vezes eu entendo. Que lindo! Então isso me deixou o coração vazio, mas quando foi no sábado que eu tive esse dom, eu assustei. Sabe? Eu assustei mesmo. Até hoje eu fico mais assim, porque eu acho que é uma coisa muito séria. Sim. Né? Porque você acaba falando sempre... Ele sempre envolveu a vida de alguém. Então isso eu sempre achei... Perigoso, né? Então eu ainda tenho muito assim, eu tento ter muito discernimento. Às vezes eu levo pra casa, eu não sei quem tem esse dom se sente assim, mas às vezes eu vou embora, Joyce, com o coração muito apertado, porque eu não falei. E me incomoda a semana inteira, sabe? Mas eu tô aprendendo, peço muito pra Deus, se quando for de alguém, se ele puder, pode me revelar quem seja. Porque eu posso chegar nessa pessoa e conversar, sabe? Mas é difícil muitas vezes, porque Deus fala e eu falo, sabe? E então eu tenho que aprender a ter esse controle. Tô aprendendo, gente. Aqui não tô falando, aqui não é a pessoa que está falando experiente. Pelo contrário, eu ainda tô deixando Deus me usar de uma maneira, mas eu quero com mais direcionamento. Eu sou uma pessoa muito metódica. Muito metódica. Sim. E eu gosto de falar as coisas às vezes quando eu sinto muita certeza, mas quando vem de Deus ele tá certo, não eu. Sim. Então é por isso que eu quero usar esse dom da melhor maneira possível. Então eu me sinto às vezes que eu me limito por isso. E é por isso, Rê, que é muito importante quando nós temos esse tipo de dom, ter uma vida de oração, uma vida de leitura diária da Bíblia. É onde Deus se revela ali naquele momento. Muitas vezes tem experiências contadas na Bíblia que você está vivendo, que aconteceu com você também. Você fala, nossa, aconteceu isso comigo. Nossa, Deus falou comigo. Jesus, é isso mesmo. É muito importante quando você tem um dom desse, você ter relacionamento com Deus. Porque se você não tem relacionamento com Deus, você muitas vezes pode ser usado pelo próprio Satanás. Porque você está ouvindo uma voz que não é a voz de Deus. E você começa a fazer coisas da sua carne. E isso eu escutava muito quando era jovem, eu lembro que a gente... Né, nos encontros que a gente tinha de quinta-feira e tal. Sim. E eu via muito que eles falavam muito sobre isso, então acho que isso foi o meu medo, porque eu não queria errar, eu não queria errar,
né? Uhum. Porque a gente como cristão, até mesmo na época que eu estava indo na católica, foi na igreja católica que isso aconteceu, eram as coisas muito sérias ali, Sim. entendeu? E a carismática não era nem tão bem vista pela católica romana tão bem por causa disso, sabia? Aham. Né? Porque Aham. a apostólica romana é muito, né? Você vê que Sim. todo domingo mesmo, todo mundo tem que ter o panfleto, todas as igrejas têm que seguir a mesma coisa, falar a mesma palavra, Aham. né? Como a evangélica. Sim. Então, esses encontros de quinta-feira, assim, saiu um pouquinho, né, daquilo, né? Porque Sim. falava dos dons, falava de muitas coisas diferentes e eu amava aquilo. Uhum. Então, eu não senti dificuldade da igreja evangélica. Você entendeu? Esse ponto não. Mas eu vim com a barreira dentro de mim, porque isso Sim. aconteceu lá. Então, eu não consegui me abrir, eu nunca consegui falar com ninguém sobre isso, né? Que foi até um erro que eu falo. Você, cristão, que recebeu um dom, você também sente Sim. medo. Eu acredito que existe pessoas assim como eu, tá? Sim, claro. Que às vezes está até guardando isso. Procura alguém. Sim. Procura alguém que você confia para conversar, Sim. né? Sim. Para você desabafar isso, porque me machucou por muito tempo. Sim. E eu acho que deve machucar as outras pessoas também, sabe? Mas eu já tá me libertando disso. Glória a Deus, já está Né? liberta no Sim, nome sim. de Jesus. Você tá me ajudando. Desse já. medo. Desse medo. É um né, medo que já não mais faz parte de mas você. é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Sabe como que eu me ponho? Eu me ponho como aquelas pessoas que trabalham com o presidente, que é o porta-voz ali. Sim. É a mesma coisa. É assim mesmo que você deve se sentir. Mas Sim. esse medo, Rei, eu tô te falando por experiência própria. Esse medo, ele é bom para nos colocar uma barreira para não ir além da carne, mas você não pode deixar ele ultrapassar essa barreira. Deixa Deus te usar, mulher. Sim. Você é uma mulher de Deus, cheia de dom para ser usada. Mas eu tô deixando, sim. Em nome de Jesus. Se Deus te falar algo aqui hoje, tu já pode falar para mim, viu? Não tenha medo não, porque sabe de uma coisa? Quando você fala algo para uma pessoa que é uma pessoa também que tem vida com Deus, na hora, se for algo de Deus, ela vai discernir. Porque é o mesmo Espírito. Agora, se você falar algo da carne, a pessoa também vai saber se é de Deus ou se é da carne, entendeu? Então não se preocupe, não deixa Deus usar. Sim. Tô tentando, assim, fazer melhor. Tô aprendendo. Eu falei que eu sou uma estudante, como fala, estagiária. Essa estagiária tá modesta, gente. Não é modesta não. Quando eu falo as coisas de Deus, eu levo as coisas um pouco mais sério ainda. Porque Mas tem que ser mesmo. A gente comentou antes também. É verdade. Para muitas pessoas, Deus é apenas abstrato, né? A gente não pode tocar. Então, só que as pessoas esquecem que Jesus a gente pode sentir. Sim. Então, quando a gente fala de Deus, as pessoas sentem. Sim. Tanto na negatividade quanto na positividade, dependendo do que você fala. Sim. Então, eu tenho, assim, muito receio quando isso acontece. Então, eu me vigio muito onde eu estou. Sim. Para quem vai ouvir, para quem está ali. Então, eu ainda tô nessa parte de me amadurecer nesse sentido. Sim. Amém. Glória a Deus. Que testemunho lindo, né, da Rê. Que vida, né, gente? Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo aí, muita gente queria ter esse dom que ela tem, que a maioria da mulherada de oração gostaria de ter o dom de revelação. Mas é algo precioso mesmo, é algo que realmente a gente tem que ter muito temor com esses dons que o Senhor nos dá. Mas, Rê, eu quero voltar lá na questão de quando você estava saindo da depressão, você entrou na depressão pelo fato do seu filho, né? Sim. Conta pra gente como foi para você lidar com essa situação, com esse diagnóstico. Então, meu filho é autista, Joyce. Bem, muitas pessoas que conhecem também um pouquinho da minha vida, eu vim pra cá, eu tinha minha prima aqui, não fiquei muito tempo aqui, até que minha prima, assim, junto com ela, que ela voltou pro Brasil, então eu acabei ficando mais sozinha mesmo.
Então, casei, meu marido é inglês, tive meu filho, o Lawrence, mas ele estava com... Antes de completar exatamente 1 ano, eu percebi que ele era bem diferente. Sim. E o comportamento dele era diferente, ele não falava nenhuma palavra, as brincadeiras dele era diferente, até mesmo com certos brinquedos. Eu vi que algo ali diferente havia com ele. Dá uns exemplos pra gente, Rê, porque seria muito importante, que tem muita gente que tá na fase de descobrimento da criança e, de repente, esses exemplos seu vai ajudar bastante gente. Então, ele, por exemplo, a gente fala muito sobre isso, quando fala sobre autismo, a gente fala muito deles não ter o contato visual, né? Mas quando você pega um bebê, geralmente você vai amamentar, às vezes até ele olha pra você, mas você não vê aquela conexão da criança com você, né? Ele olha, mas parece que não tá ali. Sim. Né? Tá ali como se fosse uma necessidade, tá com fome, por exemplo, né? Então acaba diretamente você, né? Sim. A criança tá nessa posição, né? De tá olhando pra mãe por essa necessidade. Mas ele não olhava. Ele não, assim, nem babuceava, né? Aquele... Ele não tinha muitos sons. Era muito, assim, pra mim, como vamos dizer, como brasileira, né? Que a gente se dava tanto com criança no Brasil. A gente vê um pouco da diferença das crianças, né? E ele não tinha muito aquilo. Então, a interação dele, por exemplo, de sentar, levava ele para brincar, né, no Children's Center, né, no centro de criança, para pesar, que te levava para pesar. Você acho que chegou a levar o Ben, né? Para pesar, e ali já fica várias mães com outras crianças para brincar, né, para se interagir. Ele nunca teve aquilo. Eu vi que ele se incomodava também com aquilo. Ou em algum momento que ele acabou se acostumando, que sempre levava para pesar, mas ele não se interagia, ele não se incomodava mais com o ambiente, mas ele também não chegava perto das outras crianças ou nem tocava em certos brinquedos. Sabe? Não sei, era muito complicado, assim, até mesmo para explicar hoje, né? Porque eu esperava ele tentar pegar o mesmo brinquedo que a outra criança, ou tentar engatinhar. Ele engatinhava muito estranho também, e foi por muito pouco tempo. Ele, com coisa assim de menos de 1 ano, já começou a andar. Sabe, sobre isso ele não teve dificuldade, tá? Mas o autismo, ele é totalmente diferente de uma criança para outra, tá? Não existe o autista exatamente igual. E ele não falava, né? Então, isso daí já foi minha primeira observação nele. Eu falei, ele deveria estar. A primeira palavrinha que ele falou, que ele estava com 1 ano, ele foi daddy, mas uma única vez. Sério? Nunca mais. Uau! Nunca mais. Aí começou até 1 ano e meio, 2 anos. Ele ainda comeu papinha, às vezes eu fazia, né? Porque aqui a gente tem muito costume de fazer comida brasileira mesmo. Eu não tenho mais isso, né? Mas de vez em quando eu sentia vontade de fazer um feijão, um arroz, então eu fazia. Eu amassava, assim, um feijãozinho com uma batatinha, alguma coisa pra ele comer. Aí eu veio a seletividade alimentar muito rápido nele. Então veio muita coisa ao mesmo tempo pra mim que eu já comecei a notar. E eu ia no médico, Joyce, vários médicos, e assim, que eu falo no GP, né, que é o clínico geral, que a gente tem que passar antes, não consegue ir para um especialista se não passar pelo clínico geral. E passei mais ou menos por uns 10. E todos falavam que ele não falava, tinha um comportamento talvez diferenciado, porque eu era brasileira e meu marido é inglês. Então, tipo assim, ele não fala porque você fala português e seu marido é inglês, então... E eu falava que não, e eu batia o pé que não, porque eu havia muitos amigos que também tinham essa mistura de cultura, línguas diferentes, e os filhos falavam, né? Mas o comportamento dele me deixava preocupada, porque ele começou a ser um pouco agressivo. Mas eu não entendia a condição dele, então eu achava que ele era agressivo só, mas eu não entendia que o comportamento dele era a comunicação dele, ele tentava se expressar por isso. Então, eu fui sofrendo junto com ele, entrei em depressão mesmo com isso. Mas eu falo que eu entrei em depressão por falta de apoio.
Eu não tinha minha família aqui. Eu não queria Sim. ficar preocupando meus pais no Brasil, minha família no Brasil, se eu mesma não sabia o que era. Sim. Né? E eu deixar preocupado tão longe daqui. E eu mesma me revesti com o amor de Deus, com a fé de Deus, só que eu não desisti de ir nos médicos. E até que chegou um ponto que um dos médicos achou que eu estava com depressão pós-parto. Uau. Mas eles não entendiam que a minha grande dificuldade era com meu filho. Eu estava ficando doente porque eu queria um suporte para ele, assim, para descobrir o que ele tem, ou que seja, um exame, alguma coisa. E eu estava ficando doente com isso, porque eu estava me sentindo totalmente inútil. Eu estava Sim. sentindo uma mãe fracassada, uma péssima mãe. Eu me sentia tudo isso, então eu comecei a me adoecer de verdade. Sim. E eles me deram até mesmo remédio antidepressivo e me mandaram, fizeram encaminhamento para mim fazer terapia. Counseling, né? Que a gente fala aqui. E eu falava, meu Deus, eu não preciso disso. Eu ainda pensava, por que esse investimento em mim não fazem pro meu filho? É o que eu preciso, né? Eu não tava entendendo aquilo, até que um dia ele teve um comportamento muito assustador, assim, pra mim, em casa, né? Sim. Do nada ele começou a gritar, ele tirou a roupa, ele jogava tudo que ele via pela frente, ninguém conseguia controlar ele. E eu não sei muito bem o que foi, mas eu acho que foi barulho. Sim. Sabe? Barulho, porque não sei se foi a televisão que era programado que meu marido colocava, ligava e às vezes assustava e ele não conseguia controlar. Mas ele teve esse comportamento, do jeito que teve, eu já estava exausta, porque ele tinha muita dificuldade para dormir também. Eu já estava exausta, né? Eu peguei ele correndo, eu troquei ele, fui pro médico. E eu falei, por favor, alguém me ajuda. Que eu veja um médico que eu não passei ainda, porque eu já deve ter passado por todos. E ele mandou mesmo passar por essa médica, eu não tinha visto ainda ela. E ela viu meu desespero. Ela viu que eu tava muito desesperada. Sim. Só que meu filho, ele nem se mexia. Então ninguém viu o problema dele, porque chegava no médico, ele ficava quietinho, assim, sabe? Falava, por que agora você não grita, você se joga, quebra a clínica, né? Tipo assim, pra quebra ver se tudo. Tipo assim, igual você tá fazendo em casa. Não, ele ficava quietinho, assim, com medo, né? Um ambiente diferente. Eu tentava até tirar o cinto, ele segurava, assim. Bebezinho, assim, pequenininho, ele segurava, assim. Até que ela falou assim, mãe, eu não tenho nem razão, porque precisa das razões concretas ali para eles fazerem encaminhamento para um especialista. Não é assim, né? Então tá, você quer eu vou te dar. Não é assim, vou te dar um encaminhamento, você quer um encaminhamento. Não é assim. Você tem que ter razões sérias para você passar por um médico ou especialista. Aí, mas ela viu meu desespero. Aí ela falou assim, mãe, eu não tenho razões nenhuma aqui para encaminhar ele para um pediatra. Mas eu vou fazer esse encaminhamento então para speech language, que é que você quer mais é a fala. E qual era né? a idade dele nesse tempo? Ele tava com um ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. E ele é muito novinho, então vou te passar pela speech language, né? Desse jeito. Porque aqui, como regra, eu já falo para as mamães que moram aqui, a speech language do seu filho, se você tiver algum concern, né? Alguma preocupação, a criança pode ser referida pela primeira vez depois dos 2 anos e 4 meses. E meu filho não tinha essa idade, eu não entendia nada do sistema. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, ainda bem que eu também não esperei, sabe? Sim. Porque ele tava com 1 ano e meio, só que aí não adiantou nada. Porque ele tava com 1 ano e meio. Eles esperaram, a consulta saiu depois de 6 meses. Então, praticamente, eles esperaram quase 2 anos. Esperaram. 2 anos, 4 meses. Esperaram. Mas tudo funcionou, a consulta saiu depois de 6 meses. Aí, eu levei ele, comentei já com essa história, né, Joyce? Cheguei nessa clínica. Era lá no topo do prédio. Tipo assim, eu falo topo do prédio, era 3 andares, tá? Mas pra mim era enorme, porque não tinha elevador, ele não saía do carrinho. Meu Deus. Eu tive que carregar esse menino com aquele carrinho pesado, subi até lá. Quando chegamos lá, era uma salinha bem minúsculinha, bem no teto, assim, né? Aqueles teto abaixadinhos. E a fono, eu nunca esqueço dela, bem novinha. Eu falei, Senhor,
espero que ela seja a mais abençoada do mundo, porque ela é tão novinha, espero que ela tenha experiência, porque ele não se mexia ali no carrinho pra ver alguma coisa. Então eu falei assim, ela não vai ver nada. Vai ver nada. Só que ela tentava interagir com ele, ele não interagia. Então eu não Aham. sabia que isso também fazia parte Sim. da fono, que ela de observação Sim, dela. E isso já fazia, mas ele não se interagia. Aham. Mostrava um brinquedo, ele não olhava. Chamava ele pelo nome, ele não olhava. Tudo ela tentou fazer, ele não olhava. Até que ela pegou um sino, parece aquele sino pesado de ferro de escola, antigo. Só que ela só levantou. Quando ela levantou, ele já fez aquele barulhinho. Quando fez aquele barulho, eu acho que para ele foi ensurdecedor. Meu Deus. Ele não sei como que ele saiu daquele carrinho, mas ele quase quebrou a sala inteira. Nossa, mãe. Ele quase quebrou a sala inteira, que eu tive que segurar ele, eu assustei, porque eu não tinha visto aquele comportamento ainda fora de casa. Sim. Mas eu dei glória a Deus. Porque se não fosse aquele comportamento, provavelmente ele não tinha um diagnóstico. Não tinha, Porque na hora que ela viu aquilo, ela já falou, você já fez o teste certinho do auditivo? Porque tem gente que pode ter surdez, mas tem uns que são muito o excesso, né? Sim. E eu falei assim, eu acho que não tinha feito ainda. Ela falou assim, então vou fazer um encaminhamento. Eu vou fazer um encaminhamento também para o CDC, que é o Children Development Center, que é o Centro de Desenvolvimento da Criança. Sim. Que é onde acontece todo o processo de diagnóstico para as crianças até os 5 anos, que é a idade antes deles irem para a escola. E assim foi. Porque eu falo antes de ir para a escola, eu falo antes do nursery. Sim. Depois do nursery. E então, e começou, foi encaminhado, só que demorou de novo, né? Demorou mais uns 6 meses para começar todo o processo, porque meu filho foi ter o diagnóstico mesmo com quase um mês antes de completar 3 anos. Foi até precoce aqui pro Reino Unido, né? Porque as coisas aqui não tá tão fácil agora, estão deixando demais para mais tarde. E que eu não concordo. Mas foi o que aconteceu e o processo foi um pouco... De início, eu achei assim, bem, vamos começar já a comentar o que pode ser, né? Vamos passar pela primeira consulta, porque aqui não pode apenas um profissional fazer o diagnóstico, né, Joyce? Sim. Aqui precisa de vários profissionais. Então tem, por exemplo, o pediatra, né, o neuropediatra, tem o psicólogo, tem a fono, tem a OT, né, que é o Occupation Therapist, né, terapeuta ocupacional, a fonoaudiólogo. Tem até a terapia da brincadeira, né, que é o play therapy. Tem várias coisas. E então, passou por vários profissionais, por várias sessões. Só que eles não falavam o que poderia ser. Só que eles perguntavam pra gente, o que a senhora acha, mãe, que possa ser? Eles sempre perguntam pra gente. Mas depois que eu fui entender sobre isso, tá? Que isso é uma parte ética deles, tá? Porque até não ter um resultado concreto, eles não podem ter o achismo. Eles não podem ter. Isso é antiprofissional, isso é antiético. Sim. Então, eles preferem que os pais citam o que possa ser. Por exemplo, se eu tivesse... No final, eu comentei. Mas no finalzinho, antes do diagnóstico, né? De falar... eu acho que é o autismo. Mas antes disso, não. Eu não entendia, então eu ficava quieta. Eu falava, eu não sei, doutor. Tô esperando o senhor comentar comigo. Nossa. Mas eu não sabia que ele... Exatamente, não sei se isso mudou exatamente agora. Eu acho que não. Sim. Mas eles não falavam. Sim. E meu marido, foi uma fase muito complicada pra gente, porque eu trabalhava integral, mas meu marido também trabalhava, ele trabalhava na prefeitura de Londres. Nossa. Então, ele ia a semana inteira, voltava na sexta-feira à noite, eu ficava com o Lawrence praticamente sozinho. E eu trabalhava enquanto eu coloquei ele bem cedo no nursery, porque eu achava assim, vou investir no nursery porque ele vai se interagir, ele vai começar a tentar falar, mas não. Aí que veio minha preocupação maior, porque ele não fazia isso. E foi onde foi, e o meu marido assim, pedia folga, né, nos dias que tinha consulta, que era uma vez na semana, até sair o resultado só uma vez na semana. Então, nessa consulta, ele ia junto comigo. Só que no dia, né, do resultado, né, do final, para ter o resultado do diagnóstico, eu achei que não tinha nada. Eu falei assim, eles vão realmente mandar só o meu filho fazer o teste de audição e da fala, porque pode ser algo talvez físico, né, que ele não fala. Então, eu falei pro meu marido, amor, né, semana que vem,
né? Não precisa ir pro resultado, porque eu acho que não vai ser nada. Se for fazer algum exame, depois a gente marca o exame, a gente vai junto. Nossa. Ele também concordou e foi trabalhar, e eu fui sozinha com o Lawrence pra consulta. Ai, não esqueço disso, porque toda vez que eu falo, parece que foi ontem. Eu sentada, tive que a cadeira, tinha até duas, achando que meu marido tinha duas cadeiras e tal. E, né, como fala, o painel do juiz. Eu me senti desse jeito, sabe? Parece que já aquele holofote pra você. Dos promotores lá, né? Na hora que eu olhei, aí já os profissionais todos sentados, todos que foram envolvidos com o Laura estavam todos juntos. Aí a médica, a pediatra, pegou e falou assim, mas está preparado pro resultado? Resultado? Que resultado? Aí do jeito que ela falou, já veio algo assim pra mim, é caso sério. Nossa, né? Porque e você senão, nem imaginava. Eu achei que eles iam ser descontraídos, né? Tipo assim, do jeito que ele estava sendo todas as Sim, vezes, sim. né? Mais liberado pra conversar. Aí eu tô, né? Tô e não tô, Tô né? e não tô, meu Deus. Aí ela pegou e falou Que assim, forte. então chegamos à conclusão, cada um explicou o seu papel, né? Uhum. O que cada um foi achando, e no final assim, então nós todos entramos num acordo, no resultado final, e seu filho é autista. Aí veio aquela coisa assim, câmera lenta, autista. Foi como eu fiz o negócio no Google, né? Que saiu o autismo bem, todos os sinais do lar saía como autismo, mas Sim. eu não sabia muito bem o que era, mas eles falaram que era o autismo. Veio aquela coisa concreta agora, né? O médico falou pra você o que é. E me deu como fala, um file, um arquivo cheio de panfletos, Uma cheio pasta, de coisa, né? uma pasta, um Cheio livro, um negócio. Me deram aquilo na mão. Igual eu te disse, não sei se eles me explicaram, porque eu não lembro. Eu só sei que eu achei que aquilo era o manual do meu filho. Manual do filho. Eu achei, porque eu falei assim, tá, o que eu faço com isso agora? Gente, a criança autista não tem manual, tá? Não, então, né? Porque pra mim porque tem gente aquilo, que ainda tem gente que acha que existe, tá? Já vi muito. Não é manual não, gente, mas ali muitas informações, mas é complicado você receber um diagnóstico, vários panfletos aquele incluído ali dentro, você não sabe por onde começar. Então aquilo me deixou muito mal. E eu saí de lá, tipo assim, eu moro em Christchurch, tenho que passar por Bournemouth e chegar até Poole, que é onde é o CDC Center, né? Sim. Onde você mora aqui. Sim. Eu tive que voltar, isso demoraram meia hora, 40 minutos, né? De lá pra minha casa. Eu passei, cheguei quase em Southampton. Meu Deus. Num temporal, num frio. Eu saí de mim. Nossa, eu tava desnorteada. Eu Total. só fui me tocar também, Joyce, lembrando agora também, porque o Lawrence começou a chorar no banco do carro. O Lawrence, eu percebia muito cedo que ele tinha muito sentido dos locais. Então, ele começou a chorar porque ele sabia que eu passei da onde ia entrar pra casa. Sim. Ele é muito esperto nisso. E a forma onde me toquei, eu falei, o que eu tô fazendo aqui já em New Forest? Gente. Né? Aí eu voltei pra trás. E foi onde isso, eu cheguei em casa 4h30, 5 horas mais ou menos, e era numa sexta-feira, então o Paul ia estar chegando mais tarde. Até que eu fiquei sentada naquela escada por quase 5 horas. Até ele chegar. Eu não sei o que eu fiz, mas eu fiquei sentada no mesmo lugar, passada. Quando ele entrou dentro de casa, ele viu que eu tava fora de mim praticamente. Sim, ele perguntou sim. o que eu tô fazendo ali. Aí eu não queria falar pra ele antes, eu não liguei pra ele quando eu tive resultado, quando eu cheguei em casa. Eu falei, não vou preocupar ele, depois voltar dirigindo, né, nesse trânsito de Londres com essa preocupação na cabeça. Sim, claro. Então, eu guardei isso pra mim até ele chegar, e foi onde a gente conversou. Eu chorei muito, mas é onde a gente volta. A gente tava falando da nossa fé, dos nossos dons, dos nossos medos. Sim. Mas em todos os sentidos da vida a gente pode passar por isso, né? Por esse medo. Pode. Então, veio novamente esse medo em mim. E foi o medo do desconhecido. Sim. Porque eu não conhecia o assunto. Eu não sabia desse assunto. Sim. E isso me machucou muito, sabe? Porque eu falava, o meu filho é uma pessoa estranha pra mim. Essa condição, porque essa condição é estranha pra mim.
né? Mas não demorou muito. Deus já foi falando comigo. Eu não, aí que eu me apeguei em Deus nesse ponto, para Deus não deixar eu desanimar. Mas Deus sempre me focava nesses panfletos. E eu não queria ver esses panfletos. Eu não queria ligar para ninguém, não queria ver ninguém. E até que chegou um ponto que eu e meu marido sentamos e eu comecei a ver esses panfletos. E era cursos em cima de cursos, né? Mas tinha até cursos também porque eles sabiam que eu era profissional da saúde já, né? Sim. Então tinha alguns panfletos que eles colocaram ali para me fazer tipo como fala? Tipo especialização, alguma coisa já na área da saúde, já como que eu trabalhava ali, que eu poderia aplicar, porque eu trabalhava na época do NHS também. Aí eu falei assim, será, Senhor? Mas Deus me falava, vai estudar. Eu falava, Senhor, eu não consigo nem levantar da cama. Quanto mais estudar. Mas aí veio aquela força de Deus em cima de mim. E eu vi que era isso. Porque eu sempre comento também, Joyce, a gente muitas vezes quer que nossos filhos falem nossa língua. Quer que nossos filhos falem verbalmente como qualquer outra criança. Mas eles não são como a gente. Então Deus me mostrou que eu tinha que aprender a falar a língua dele. Nem que a comunicação dele fosse no silêncio. Nem que a comunicação dele fosse só no gesto, no comportamento. Sim. Mas que eu tinha que aprender como mãe aprender a entender ele. E aí foi, até o primeiro curso assim que eu lembro mesmo foi como se fosse uma base da Speech Language, da FON. Sim. Aí fui aprendendo algumas técnicas de fazer algumas coisas com ele, da Occupation Therapist também, porque como ele não brincava, eu não sabia da coordenação motora. Até eu me perguntava, será que ele tem problema também na coordenação motora? É porque a gente vai ter que ficar perguntando isso. Até que quando eu me infiltrei no assunto do autismo, me mergulhei no autismo, eu vi que na parte dele neurológica o segredo era entender e estimular o cognitivo. Sim. Ele não falava porque ele tem problema na fala. É porque os autistas têm essa dificuldade, né, de compreensão de texto e colocar isso no funcional. Sim. Né? Você escutar, porque para você responder, não é só escutar, é entender. Porque se você só escutar, às vezes não faz sentido, por isso que você não fala. Então, para eles é isso, eles não fazem sentido para eles responder. Entendi. Sabe? E foi assim o que aconteceu com a gente. E 3 anos com depressão. Meu Deus. Mas foi esses 3 anos que eu me mergulhei realmente nos estudos sobre o autismo. Aí eu comecei a fazer vários outros cursos dentro. Sim. Aí eu fui trabalhar. Aí nós tivemos algumas, que eu sempre falo pra vocês sobre a rotina. Fizemos a nossa rotina familiar. Foi assim, um choque pra todo mundo, porque quando a gente faz uma rotina familiar, muda a estrutura, né, de todos. Né, que não é a rotina do Lawrence. É a rotina de todos dentro de casa que tem que ser feito. E isso machucou muito a gente, porque o Paul teve que vir trabalhar pra cá, graças a Deus continua na mesma área dele, mas teve que vir pra cá porque não tava dando conta. Eu tive que deixar o meu trabalho. Eu tive que, meu filho foi o meu trabalho, na verdade. E depois eu comecei a voltar aos pouquinhos a trabalhar meio período. Foi tudo muito lento. O segredo que eu falo pra vocês também que estão escutando, o segredo é não desistir. E não acelerar nada. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou guardar todo o dinheiro que eu puder salvar pra fazer a tal terapia, porque dá resultado. Eu falo pra você, não procure, é como se você estivesse procurando uma cura. O autismo não é uma doença. O autismo vai ser pela vida toda. Então não vai ter cura para você ver um resultado hoje que vai funcionar o resto da vida. A terapia do seu filho tem que começar em casa. Você é a primeira terapeuta do seu filho. Porque senão isso vai virar algo clínico. Seu filho vai acostumar até achar que ele é doente, de tanto que ele vai na clínica fazer terapia. Você tem que se levar, você tem que ter a base, você tem que aprender.
Quando ele começar a evoluir, isso tem que ser colocado em prática na sua vida, na vida dele. Sim. Porque ele é assim pra sempre. E cada fase vai ser uma fase. Mas, Rê, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acredita que ele pode deixar de ser autista um dia? Que Não. pode desaparecer todos os sintomas? Não, sabe por quê? Não, aí tá, Joyce. Aí que tá. Quando você trabalha com a criança, com o autista, e você começa a trabalhar nas dificuldades que ele tem, sim, sim, muitas. Meu filho não falava, Joyce. Você sabe? Meu filho não falava, meu filho não entrava em lugar nenhum. Com quantos anos que o Lawrence vai entrar dentro da igreja? Porque eu tinha que ficar pro lado de fora da igreja, na escada. Sim. Ele não entrava. Quem vê, hoje as pessoas veem o Lawrence, sabe o que fala pra mim? Lawrence, você viu um milagre de Deus, né? Sim. Sabe qual foi o milagre de Deus? Eu aceitar que Deus queria me capacitar para cuidar do meu filho. Então, Joyce, mas eu acredito que se Deus quiser, ele pode, com o poder que ele tem, ele pode pegar o meu filho, pegar o seu filho e falar, não vai ter nenhum sintomas, não é autista, mas... Sim. Só que eu acredito que não é isso que Deus quer. Eu acredito que nossos filhos tenham um propósito como nós temos nessa terra. Sim. Porque eles não são doentes. Não são doentes. Uhum. E ele veio com alguma razão e muito importante nessa terra. Uhum. Que talvez que é pra gente olhar para os olhos das crianças ou aprender um pouco mais com elas. Porque essa inocência não existe mais nesse mundo. Uhum. Esse carinho, esse amor. E para ensinar a gente também a ter paciência. Uhum. O mundo não existe mais paciência. No entanto, não existe paz. Uhum. Você vê o tanto de guerra, tanto de coisa que anda acontecendo no mundo. Eles não têm isso. Nossos filhos não têm isso. Sim. A agressividade que algumas vezes que eles possam aparentar é por eles terem alguma certa frustração de ser mal compreendidos. Sim. De não passar algo pra gente que eles gostariam. Sim. De tentar falar algo pra gente que eles gostariam. Ou responder algo pra gente que eles gostariam. Sim. Porque eles querem muitas vezes comunicar com a gente, mas a gente às vezes não tem também entendimento pra saber o que é que ele quer, não é? Uhum. Porque a gente aprendeu nessa vida apenas a comunicação verbal. Sim. A gente não entende a outra comunicação. É muito assim, fora da gente entender. Você entende sinais de linguagem? Raro. Raras pessoas que têm isso. Geralmente são profissionais que trabalham com isso. Aprendo que o Ben me ensina. Exatamente. Said. Mommy said, Ben said. Exatamente. Você vendo que ele tá te ensinando? Entendeu? Ele tá te ensinando. Sim. O detalhe é a gente abrir nosso coração e a nossa mente pra aprender com eles. Sim. Era só isso que eu queria ter certeza, Rê, porque às vezes eu achava que você não acreditava no milagre pro autismo. Sim. Então, assim, às vezes eu não queria perguntar mais a fundo pra você, porque eu sabia que você estava estudando sobre isso na época. Eu falei assim, não vou caçar confusão com a Rê, ela é minha amiga, então deixa pra lá, não vou ficar perguntando. Não. Mas que bom, eu também, eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa, mas também creio que os nossos filhos veio por um propósito, né? E tem propósitos, Rê, que eu creio que eles são cumpridos rápidos, e tem propósitos que eles levam anos para cumprir. Isso, eu acredito muito nisso, Joyce, também, até por a gente ser cristã, né? Que os propósitos acontecem no tempo que você dá para Deus. Sim. Os propósitos vão ocorrer a partir do momento que Deus olha para você e fala: você tá entendendo bem o que eu tô falando com você. Sim. Então, às vezes, pode ser que esse propósito de Deus até querer dar um milagre para os nossos filhos, vamos dizer que nisso que você tá me perguntando, ocorra depois que o trabalho que ele tá fazendo com você funcionou para você. Sim. Então, talvez o que você tá demonstrando é até mesmo uma falta de aceitação, Uhum. né? É uma falta de aceitação da gente sempre perguntar o porquê. E se você sabe que o porquê é uma forma de murmurar, Uhum. porque você está questionando. Sim. E foi a primeira coisa, Joyce, que eu parei de fazer quando meu filho
teve o diagnóstico. Sim. Porque eu perguntava muito por quê. E veio uma vez a palavra, eu lendo assim a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia, eu esqueço assim, eu não tenho essa memória, tá? Até mesmo na faculdade eu sofri um pouco, na escola eu sofri um pouco, que eu não lembrava. Eu tenho dificuldade, eu lembro muito dos rostos das pessoas, mas eu não lembro muito de nome e data. Eu não sei por quê. Então, a minha conversa com Deus, principalmente pela Bíblia, é como se Deus respondesse para mim mesmo. Então, eu levo o que Deus falou comigo, sabe? E ele falou aquilo para mim, que quando eu procurava uma resposta, eu procurava por quê? E ele me deu autismo. Entendi. Quando veio aquilo para mim foi um tapa na cara, Joyce. Eu senti, sabe por quê? Porque eu falei assim, ele me deu a resposta, então agora quem tem que se aprofundar nela e entender sou eu. Olha a era que nós vivemos hoje. Deus capacitou todos esses médicos. Deus é médico. Deus é o dono de tudo. Igual eu tô te dizendo. Porque se fosse para Deus dar cura para tudo, não existiria médico. Deus descia aqui e curava todos. Porque ele pode, Joyce. Então eu acredito que tudo é propósito de Deus. Tudo. Se não for só na minha vida, é na vida do Laures, por alguma razão. Você entende o que eu tô querendo te dizer? Então não é isso que eu não acredito na cura. Não é isso que eu acredito no milagre. Não é isso. Não é isso de jeito. É eu aceitar o filho que Deus me deu e amar. Sim. Então, quando eu peguei e agarrei isso com meus braços, sabe? Eu só pedi para Deus, me dê sabedoria e aumente a minha fé. Era a minha oração. Porque chegou um ponto da minha depressão, eu li a Bíblia. Sim. Mas eu não conseguia orar. Eu discutia com Deus. Entendeu? Entendi. Porque quando eu entrei em depressão, foi até antes um pouco também, já começou antes de ter o diagnóstico. Então era a época que eu perguntava, por quê? Qual é a razão? Why? Então era um murmúrio, né? Sim. Então acabava sendo uma discussão que eu tinha com Deus, eu não conseguia mais orar. Não que eu não tinha fé nele, pelo contrário, eu aumentava a minha fé, mas eu falava, mas Senhor, me explica aqui que eu não tô entendendo. Entendeu? Mas eu não deixava de falar com ele, você entende? Sim. Mas, e foi isso que foi acontecendo, que eu acho que é realmente, a gente lida, cristãos lida muito diferente, né, com as situações na vida. Para mim, foi assim, uma situação de deixar meu trabalho, afetou bastante, eu tinha acabado de comprar minha casa, Joyce. Tudo para fazer naquela casa, aquele monte de coisa, e você já fica animada, querendo trabalhar para reformar. Deus falou, eu já te dei a casa. Agora você vai cuidar do seu filho. Só que muitas pessoas não abrem mão de certas coisas. Sim. Porque é difícil. Sim. Então, é esse detalhe de não abrir mão de certas coisas que no final a gente paga o preço mais caro. Porque a gente vai deixar tudo isso para trás. Mas o ministério mais importante na vida de uma família é a sua própria família. Sim. É a sua própria família. Então, foi o que veio para mim. Falei, meu Deus, não é essa casa. Grata pela minha casa. Grata. Uma conquista material. Só que eu nunca deixei de mão o meu filho. Jamais. E quando foi para mim estudar, muita gente falava, alguns falavam assim, ai Renata, que dedicado que você é, mas você é louca, como que você vai estudar? Então, muita gente falava isso. Mas você é louca. Então, tipo assim, vinha sempre o positivo e o negativo ao mesmo tempo. Sim. Só que eu nunca, isso já faz parte de mim, desde muito criança, Joyce. Eu nunca levei em conta a opinião muito das pessoas. Sim. Na época que eu levei em conta, não é que eu levei em conta, mas me machucava porque eu já estava muito ferida, era quando eu estava em depressão. Sim. Sabe? Então, quando você tá em depressão, acredito que se alguém estiver escutando que já teve isso, que espero que não tenha, qualquer palavra que é dita pra você, ela acaba sendo de uma maneira ofensiva. Sim. E você não consegue guardar pra você a positiva que alguém falou. Sim. É muito estranho.
Parece que só as coisas negativas se atraem e faz efeito, sabe? A positiva parece que ela passa, entra por aqui e sai por ali, né? É verdade, Rê. Rê, eu queria que você deixasse um conselho para as mães que está descobrindo agora. Recentemente eu tive um caso de uma mãe que descobriu que o filho era autista e já estava entrando nessa mesma linha. E eu apenas posso passar o que eu sei como mãe, né? Que eu também tenho um filho autista. Mas você, como uma profissional, eu gostaria que você desse uma palavra para essas pessoas que estão Uhum. descobrindo agora ou que acabou de receber um diagnóstico, para ajudá-las a não seguir esse caminho que você Da chegou, depressão, né? né? Sim. Bem, primeiro que eu acho que da minha época, que não faz tanto tempo atrás, Sim, a, a tecnologia mudou muito. sim. Então as coisas estão bem visíveis, práticas para a gente estar Aham. tendo informações. Uhum. Então eu acho que isso daí é, lógico, baseie-se em alguns sites, algumas coisas também de confiança, tá? Sim, Para não claro. também não deixar a gente Uhum. pior. Mas a- anotem bem o comportamento dos seus filhos. Anotem bem como ele se comporta, o que incomoda, tá? Isso é muito importante. Ah, mas como que eu vou saber se ele não fala? Mas, por exemplo, se você vai em tal lugar, e a criança ela começa a chorar, ela começa a gritar, ela quer correr, ela quer sair, o que que incomoda naquele lugar? Uhum. Porque dependendo se for, por exemplo, o barulho, se for o sensorial, né, se for a sensibilidade auditiva, por exemplo, vai ser qualquer barulho. O barulho talvez que não vai incomodar tanto é o barulho que eles já estão acostumados, por exemplo, o barulho dentro de casa, da TV alta, tá? Uhum. Mas geralmente são barulhos que eles escutam pela primeira vez, tá? Ou algo que realmente incomoda eles, tá? Então tudo isso são sinais. A fala a fala é algo muito importante. A interação visual, a interação social é muito importante, tá? Para as crianças. E eu digo, quando você começar a ter essas observações, vocês podem estar procurando estímulos para estar trabalhando com essas crianças. A gente não precisa de um diagnóstico já de imediato, para a gente poder ter estímulos, ter Sim, alguns estímulos para sim. trabalhar com a criança. Por exemplo, se ela tem muita sensibilidade auditiva. Hoje a gente consegue comprar um Defender, né? Ear Uhum. Defender que a gente fala, né? Que Uhum. é o defensor auditivo, como se Sim, fosse esse fone mais ou menos. sim. E você vê se isso funciona. Porque se funcionar, já é algo que você já pode estar ajudando. Sim. Porque eu acredito que pelo lado financeiro, dependendo onde você esteja, ou dependendo onde que você vive hoje, por exemplo, na Inglaterra, a lista de espera para um diagnóstico está imensa. 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 Então, quer dizer, você vai deixar seu filho sofrendo até chegar a esse diagnóstico para você fazer alguma coisa? Não, não tem necessidade disso, tá? Se ele precisa de uma terapia da fala, procura. Se você não tem condições, por exemplo, de pagar uma terapia particular, porque eu sei que essas coisas não são baratas, Sim. tá? Pega indicações de como que você pode estar fazendo. É muitas coisas no YouTube também Sim. que eu digo que Sim. tem coisas legais que você pode estar aprendendo. Sim. Eu falo, a primeira opção que você pegar vai funcionar? Não, porque por exemplo, se for o caso de realmente a criança ser diagnosticada com autismo, ou até mesmo com TDAH, né? Sim. Todos eles são diferentes. Sim. Todos eles são diferentes. Então, você talvez vai ter que pegar várias ideias e tentá-las. Sim. Só que talvez você vai ter que tentá-las de várias formas, e várias vezes também, porque eles não pegam as coisas muito rápidas. Sim. E é o que eu comentei antes também, a rotina. Sim. A rotina é muito importante na vida da família. Sim. Muito importante. Eu sei que muita gente não é de rotina. Eu não era uma pessoa de rotina, eu sofri muito com isso. Muito com isso. Mas hoje eu não vivo sem ela. Não consigo viver sem a rotina, porque virou a rotina familiar, Sim. né, de dentro de casa. Sim. Mas é essa a dica que eu dou para vocês observarem as dificuldades. Se a criança já estiver na escola também, não deixe de conversar
com a SENCO da escola, por exemplo, aqui no Reino Unido, né, que é Special Needs Coordinator, com a professora, tá? Ou que seja em outro país que você esteja vendo. Sempre vai ter uma responsável das necessidades especiais dentro da escola. Por mais que não tenha diagnóstico, hoje pela lei, e eu vejo que não é só a lei, tá? No Reino Unido, eu vejo que a lei também no Brasil, que eu tenho clientes no Brasil, fiquei 2 meses no Brasil e vi isso também, tá? Toda necessidade que a criança tem, o suporte é dado por essa necessidade, não por causa de um papel de um diagnóstico, Sim. tá? Sim. Então, fale com eles também, que se a criança estiver no nursery, que é a creche, lá também, porque por mais que eles não possam fazer nada ali exatamente, aquilo vai ficar anotado, Sim. tá? Sim. Mas não deixa de ficar achando que o papel faz toda a diferença, vai fazer pra você, Sim. vai fazer pra você. Mas fique preparado, se prepara também, porque se caso venha esse diagnóstico, né, você não sofra. É verdade. Minha amiga, muito obrigada Pra por toda essa você. informação, por todo esse carinho aqui de vir aqui falar com a gente. E você já está convidada para voltar Olha, para falar mais, para nos dar mais informações, porque nós precisamos saber mais. Eu sei que sim, todo mundo que está assistindo agora quer saber mais. Eu vou pedir para você que quer conhecer um pouquinho mais da Renata, siga ela, o Instagram dela é Wise Advice UK, né? UK. E lá ela está sempre fazendo live, sempre falando sobre o assunto, sempre dando informações necessárias para que nós possamos aprender mais e ajudar sim, os nossos pequeninos. sim, É, é tanta informação, gente, que às vezes você fala assim, ai meu Deus, não sei o que fazer. Comece lá pelo começo, né? sim. Que é sempre por onde eu começo? Comece pelo começo, É pela observação, né? Por onde sim, ela falou, comece a observar. E o mais importante de tudo isso, eu quero deixar aqui para vocês, é o amor, é amar, é a amar, família, é o tempo em família, é esse momento que vocês têm juntos, de sentar na mesa juntos, de sentar no sofá juntos, de assistir um filme juntos, nem que a sua criança não esteja prestando atenção, não tem problema. sim, Não não tem deixar de problema amar. ele não estar Não, prestando eu sempre atenção, falo né? isso, o amor vem em primeiro lugar. O amor vem primeiro. A importância de vocês estarem juntos ali, ele saber, o meu filho, ele se sente seguro no nosso meio. Sim, Ele o papai tá chegando, a mamãe tá chegando. É aquela coisa assim, ele tem um amor e ele se sente seguro. Então, mamãe, ame a sua criança e não se esqueça de se abrir com o seu sim, líder, não se esqueça de se abrir com a sua mãe, com seu pai, com seu sim, irmão, com aquela pessoa que verdadeiramente possa te dar um abraço. yeah. Porque nós que temos filhas especiais, nós precisamos de carinho, nós precisamos de amor, nada Uhum. mais. Não esquecer do autocuidado, porque Sim, quando a gente chega nesse ponto, a gente se esquece. A gente esquece, se esquece. se Então, esquece. não esquece desse autocuidado, de ter É aquele tempinho verdade. para você silenciar seu coração, escutar Deus falar com você, porque em primeiro lugar ele vai falar, coloca a sua máscara de oxigênio primeiro. Isso é verdade. Então, depois você coloca no seu filho. Isso Sem oxigênio, você não respira nem perto dele. é verdade. Então, você vai precisar dele. Você vai Lembre-se precisar disso. disso. Lembre-se disso. Isso é muito importante. Eu quero ressaltar mais uma vez. Se você não tiver oxigênio para respirar, você não vai conseguir cuidar do seu filho. Não. Se você não colocar a máscara primeiro, isso é algo que a Rê, ela fala muito nos workshops dela. Você que mora aqui no Rê, tiver a oportunidade de participar de um dos workshops da Rê, é muito bom. O último eu estive agora, Com a Kate, aprendi né? muito. Ela está fazendo com a Kate também, que é uma amiga nossa querida, que inclusive esteve aqui na semana passada. Vou deixar o link aqui no final para vocês assistirem, você que ainda não assistiu. E você vai ver o tanto que elas têm para nos oferecer, para nos ensinar, viu? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês que está aqui, ó, escutando esse podcast maravilhoso, aprendendo um pouco mais com a Rê. Siga ela nas redes sociais e não se Obrigada. esqueça de se inscrever aqui nesse canal para você receber notificações toda semana com pessoas maravilhosas como a Rê e a Kate que eu tenho trazido aqui nesse local, viu?
Deixa o seu like também, não se esqueça. Sim. E Deus abençoe a sua vida, da sua família, da sua criança. E Deus abençoe você, minha amiga. Deus Muito obrigada, abençoe. viu? Eu que agradeço, Joyce, pelo convite. Uma bênção. Espero que seja sempre um sucesso, Em tá? nome de Jesus. Que sempre alcance pessoas, que a Em gente nome de sempre fala Jesus. isso, tá? E que venha trazer uma palavra de conforto, porque muitas vezes alguém precisa, É verdade. né? Então, obrigada. Lindo projeto. Obrigada. E que tenha um futuro lindo pela frente aí também. Obrigada. E obrigado a todos vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E estamos aí. Qualquer coisa, deixe uma mensagem. Teria o prazer de responder e explicar um pouquinho do meu trabalho também. Obrigado mais uma vez. De nada. Beijo, Beijo. beijo. Bye, bye.